Eu sou. Vou dar uma rima pra vocês. Meu Deus.
A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma segunda aí com a graça do Senhor. Desde já agradecemos sua participação aí com a gente, vai compartilhando, vai comentando e interage aí conosco. Hoje nós temos uma palavra bem especial que eu creio que vai falar no seu coração, vai tocar aí na sua vida. E hoje nós temos a irmã Catiana conosco para falar desse tema bem especial aí. Se você quiser ir procurando, o nosso tema se encontra em Mateus 19, 26. Nós vamos aguardar você procurar aí. Amém? Então vamos ler. Mateus 19, 26 diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então hoje a gente veio aqui só para relembrar você que não existe causa impossível para o Senhor. Quando Ele quer, Ele faz no tempo dele, claro, né? Não vamos querer apressar as coisas. Feche seus olhos, vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, meu Deus e amado Pai, obrigada, Jesus, por mais uma segunda na Tua presença, meu Deus. Obrigada, Jesus, por este tema, pela convidada que o Senhor nos colocou. Meu Deus, que nós venhamos ter, Senhor, a certeza que para o Senhor nada é impossível. Que tudo aquilo, meu Deus, que a gente acha que não tem solução, que nós venhamos entregar nesta noite em Tuas mãos e crendo, Senhor, que o Senhor vai fazer a Tua vontade, vai fazer a Tua obra. Meu Deus, que tudo aquilo que vem tirar do nosso sono, vem dando-nos preocupações, nos ensina, meu Deus, a colocar em Tuas mãos e a confiar no Teu trabalhar. Pai, nós queremos sair daqui nesta segunda com a Tua palavra guardada em nossos corações. Que venhamos, meu Deus, não somente ouvir, mas praticá-las, Senhor. E que o Senhor venha se fazer presente. Abençoa desde já quem está nos assistindo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer dar tua saudação, Preta? Eu cumprimento a todos os irmãos, as irmãs que estão nos assistindo nessa noite, né? A paz seja convosco, que vocês sintam-se à vontade, né, de compartilhar também essa live com as pessoas que vocês conhecem, pessoas que talvez você ache que esteja precisando de uma palavra nessa noite. Nós sempre estamos, né, irmã? Sim. Precisando da parte de Deus. Mas sempre a gente lembra. Muitas das vezes, quando escuta uma palavra ou alguém falando de Deus, a gente lembra de alguém especial. Então, nessa noite, seja você também canal de bênção na vida de alguém e passe, né, essa palavra adiante, porque eu tenho certeza que Deus está preparado para nos dar muito da parte dele e nós estamos preparados para receber também. Meu Deus. Eita glória. Para começar, o que a gente precisa saber sobre a fé? Que a gente fala muito de pôr a fé em ação, de renovar nossa fé. E talvez, né, tem pessoas que estão aí nos assistindo que também não sabem. A gente que já tem aí um tempinho entende a fé, mas tem pessoas que não entendem. Então, como a gente pode entender sobre fé? A fé, como a própria palavra do Senhor diz, né? Ela é algo que a gente não vê. É ter fé em algo que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, que é o poder de Deus. Glória a Deus. E ela tem que se manifestar na nossa vida para que Deus possa agir. Né? Em várias passagens aqui da Bíblia, a gente vai encontrar o quê? Deus fazendo milagre, Deus operando maravilhas nas vidas das pessoas, mas quando Ele vai falar com aquelas pessoas, Ele diz o quê? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te livrou. O que que Deus está querendo nos dizer? O poder é dele, a graça é dele, quem opera é Ele, mas somente opera mediante a nossa fé. Então, o que é nós termos fé? Não é só nos momentos bons, não é só quando a gente está bem, que a nossa família está bem, que está todo mundo com saúde, trabalhando, com as portas abertas, mas é principalmente quando algo ruim nos acontece. Quando o dia mal chega, e a gente sabe que ele chega para todos nós, é aí que nós devemos indicar a nossa fé.
Lembra daquela parábola lá que Deus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para um monte, saia daqui e vá para lá. O que ele está querendo dizer? Que a nossa fé, ela não precisa se apresentar de maneiras estrondosas, de coisas extraordinárias, mas é a gente dedicar o nosso tempo e dizer no dia mal, eu continuo tendo fé, que o Deus a quem eu sirvo, ele pode fazer o impossível na minha vida. Glória a Deus. Eita glória, por isso que a gente tá falando, compartilha. Você teve facilidade em crer ou a fé foi construída na tua vida durante esses anos de caminhada? Na verdade, lembrando assim de quando eu comecei, eu sempre gostei de ir na igreja. Sempre me chamou a atenção estar na igreja, louvar, ver o que Deus fazia na vida das pessoas, mesmo antes de eu pensar, vou me batizar. Antes de eu ter essa ideia, Sim. né? Eu não nasci num lar cristão, meus pais não eram cristãos, não vim de uma família cristã, e ao longo do tempo, pessoas da minha família foram se convertendo próximas de mim. E eu me lembro quando eu era muito criança ainda, 5, 6 anos, tinha uma tia da minha mãe, né, que ela ainda, pela glória de Deus, é viva, a tia Lourdes mora ali em São Marcos, né, e ela é cristã há muito tempo. E eu me lembro que ela nos convidava para ir na igreja. E lá em casa ninguém queria ir. Porque, na verdade, a minha mãe, se estiver me assistindo aí, ela sabe disso. Ela não gostava de crente, ela não gostava de igreja, ela não acreditava em Deus, mas ela também não me proibia. Sim. E a tia lá convidava a gente. Ela não queria ir, nunca gostou, eu ia. Às vezes a minha avó ia junto, às vezes eu ia só com a tia. E ali eu já percebi que eu gostava de cantar, eu gostava de bater palma, eu gostava de estar no meio ali da congregação junto com os irmãos. E depois de um certo tempo, a tia Beth também, né, a missionária Elizabeth, aí que todo mundo conhece, também se converteu, foi para a igreja e ela me convidava e me levava, e eu comecei a ir no grupo de jovens com as meninas, né? E ali eu fui vendo que eu não tinha um outro caminho, eu não tinha uma outra escolha, porque na verdade a gente até tenta, né, irmã? A gente tenta ir para outros lugares. Eu me lembro ali por volta quando a gente tem 15, 16 anos, a época da adolescência, é uma época difícil, e é festas, e é coisas de escola, e a gente participava, a gente ia. E era até parecia bom aqueles momentos, Sim. né? Mas depois acontecia o quê? Voltava a ficar tudo igual, ou até pior. Sim. E daí era uma coisa assim, que era uma alegria momentânea. E a gente vai entendendo, né? E eu me lembro que a gente ia participava dos grupos de jovens, na igreja quadrangular. Eu, a Josi, a Maiara pequena ainda, às vezes ia, às vezes não ia, mas eu e a Josi sempre próximo das mesmas idades, a gente ia. E até que um dia a gente decidiu, a gente vai se batizar. E é uma coisa assim que não é a gente que decide, né? É o Espírito Santo de Deus trabalhando a fé na gente. E tudo tem o tempo dele. É por isso que a gente sempre diz assim, não tenham pressa, não queiram apressar as coisas e fazer no tempo que é de vocês, que é nosso, do ser humano, porque as coisas vão dar errado. Com certeza. Porque eu pensava assim, quando alguém falava em batismo pra mim, não, eu não vou me batizar, porque eu prefiro não me batizar, porque se eu fizer alguma coisa de errado, o pecado não vai ser tão grande, eu não vai doer tanto. e Deus não vai me cobrar tanto. Agora, depois que eu já tiver batizado, se eu me afastar, se eu pecar, eu tinha medo. Não porque alguém me fez ter medo, é porque eu comecei a entender que o mesmo Deus que a Bíblia fala que é um Deus de amor, ele também é um Deus de justiça. E que nós, se não obedecermos, vai ter as consequências do nosso pecado. Então, quando o Espírito Santo trabalhou na minha vida, que eu resolvi descer as águas, foi ali que Deus começou a transformação. E eu comecei a entender o que é ter fé. É ter fé quando eu não vejo nada. É ter fé quando eu não tenho a solução. É ter fé quando o problema está na minha frente e eu não consigo resolver. É aí que a fé entra, né? Quando a irmã me convidou para estar aqui hoje e passou o tema, eu fui ler e sempre se tratando de palavra, né? Aqui a irmã passou um versículo, né? O versículo ali 26.
né, que fala, e olhando para eles disse, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas é para nós entender da onde vem isso, né? Se nós irmos ver lá no início do capítulo 19, o que Deus está falando? Por que Deus chegou neste ponto de dizer que para o homem é impossível, mas para ele nada é impossível? Ali, né, Deus vem falando sobre casamento, ele vem falando acerca das crianças, ele vem falando acerca dos bens materiais, até que ele chega ao ponto da salvação. Sim. E é aí que é o ponto-chave nosso, de nós cristãos. Nós não estamos aqui nessa terra, né, para nada além de querer a nossa salvação, de ir em busca da nossa salvação. Esse é o ponto-chave. Mas para que Deus chegasse a esse ponto, os discípulos vieram questionando ele. Ele foi tendo no meio do caminho pessoas que vinham trazendo talvez barreiras, vamos chamar para os nossos dias atuais, e ele foi dando as respostas, né? Então você que está aí com a sua Bíblia em casa, se tu quiser ler, lá do início do capítulo 19, tu vai ter esse entendimento. Deus falando, porque primeiro eles questionaram a Deus acerca do divórcio. Depois eles queriam impedir as crianças de chegarem até Deus, né? E aí que Deus começa a mostrar o quanto ele é poderoso na nossa vida, porque ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles será o reino dos céus. E o que ele nos ensina com isso, irmãos? Que nós devemos ter, né, a humildade, que nós devemos ter o coração de criança. A criança, ela é o quê? Ela é pura. Sim. É a pureza que muitas das vezes falta em nós adultos. Porque a gente olha para o nosso irmão, a gente vê o pecado, a gente vê os defeitos. Criança não. Criança tá ali brincando, brigam, às vezes dá uma confusão, daqui a pouco eles já estão tudo de bem de novo, porque eles têm a pureza no coração deles, né? E é isso que Deus quer nos ensinar, que através dessa palavra, que nós tenhamos uma pureza, né? Aqui diz que Deus, ao abençoar os pequeninos, e porque os discípulos queriam impedir de chegar até ele está nos ensinando que nós devemos possuir um coração simples, humilde e dependente dele. Glória a Deus. Enquanto nós não aprendermos que nós devemos depender de Deus, nós não conhecemos o verdadeiro sentido da fé, né? E daí tu vai seguindo aí e Deus vai falando com o menino, um jovem rico que chegou até Deus e perguntou para ele, o que eu devo fazer para te seguir? O que eu devo fazer para te acompanhar? E o que Deus disse? Para ele vender todos os seus bens, se desfazer de tudo e seguir ele. Só que a palavra do Senhor diz que aquele menino saiu triste da presença do Senhor, porque ele era um menino rico, ele tinha muitas posses. E talvez no coração dele, não sei, a Bíblia não relata, o que ele pensou? Eu vou ter que largar tudo? Para quê? Para que isso é necessário, né? E aqui, o que Deus está querendo dizer? Ele está desafiando nós ao quê, irmãos? Deus não é contra a riqueza, não é contra a gente obter bens nessa terra, termos uma casa, um carro, não. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Sim. Ele é abençoador e ele nos abençoa, ele dá aos filhos dele, né? Só que o que ele está querendo dizer? Que enquanto o nosso foco for bens materiais, for coisas da terra, nós podemos perder nossa salvação. Sim. Porque o nosso foco não vai estar totalmente nele. Daí, quando ele passa desse primeiro obstáculo, vem mais um, né? Vem mais um abençoado de Jesus ali, querendo perguntar o quê? Pedro vem e pergunta, qual que então é a recompensa daquele que deixar tudo? Já tem que vender os bens, vou deixar tudo e seguir a Deus, né? E o que Jesus responde? Ele garante que todo sacrifício feito por amor a ele será recompensado. E ele promete que receberão um tesouro no céu e a vida eterna. Olha que lindo, irmãos, essa passagem, né? A qual Deus está dizendo para nós o quê? Perante os olhos do ser humano, nós, seres humanos, se dependesse de nós,
a salvação seria impossível para nós. Porque nós somos falhos, somos pecadores, somos pequenos diante da grandiosidade de Deus. E é aí que Deus entra. Se dependesse de nós, seres humanos, ninguém seria salvo. Ponto. Nós somos salvos por quê? Pelo poder de Deus. Sim. Nós somos salvos diante da graça do Senhor Jesus. Se não, coitado de nós. Se com o manual já não é fácil seguir, imagina sem, né? E tu tava falando ali das crianças, a criança é muito sincera também no que faz, no que fala. E a gente precisa muito aprender a ser sincero com Deus. Porque não é porque a gente tá aqui servindo a Deus na segunda aqui lendo a palavra que ele não sabe o que a gente vai fazer amanhã. Claro que ele sabe. E na mesma sinceridade que a gente vem aqui falar da palavra, a gente tem que ter no nosso dia a dia, certamente, para que Jesus venha a ser sempre glorificado e que nós venhamos ser um testemunho também para as pessoas que nos acompanham de perto. E exatamente. A sinceridade é o foco para sermos também como Mateus. Quando tu ouve assim que para Deus nada é impossível, o que vem na tua mente? Eu vejo assim um Deus que é muito grande. Na minha mente, assim, sempre quando eu ouvia Deus de criança dizer, né, que Deus tem na palma Sim. das mãos dele, né, o globo terrestre. E a gente imaginar o tamanho da grandeza que é o nosso planeta, né, e saber que só a mão dele. Então, que Deus é esse? Se a gente tem essa ideia de tão grandioso ele é, tudo que ele pode fazer na nossa vida, né? E falando, pesquisando mais sobre essa palavra, eu achei alguma coisa assim que é muito interessante, porque a gente fala, para Deus nada é impossível, né? E eu fui procurar, porque eu gosto muito de ir mais a fundo assim, e eu fui procurar, né? A natureza de Deus, a gente sabe que ela é perfeita. Sim. Né? A nossa, infelizmente, não. Mas ele nos conhece porque ele nos criou. Mas se a gente diz que para Deus nada é impossível, será que existe alguma coisa impossível diante da natureza de Deus? E aí eu mesma perguntando para mim, porque às vezes eu mesma falo comigo. Sim, acontece com todo mundo. Faço esses questionamentos, né? E eu pensei, será que existe algo que é impossível para Deus? E não é que eu achei, irmã. Eu achei 3 pontos que são impossíveis para Deus, mas que sendo impossíveis a ele nos mostra mais ainda como ele é grande. E eu trouxe para que os irmãos entendam. Uma coisa que é impossível para Deus: ele nunca mente. É impossível Deus mentir. Então, quando ele afirma algo para você, como nessa palavra, quando ele vem afirmar que explicitamente que para ele nada é impossível, acredite, ele está dizendo. Lembra da promessa que ele fez um dia na tua vida? Lembra da vida de um irmão, de um profeta, de alguém que ele usou e ele fez uma promessa e talvez essa promessa ainda não aconteceu e você está perguntando assim, por que ainda não aconteceu? Deus esqueceu de mim? Por que Deus falou aquilo e não cumpriu? Irmãos, vai cumprir. Porque ele não mente. Aquilo que ele falou para ti que ele vai fazer pode ser impossível hoje diante do cenário que você vive. Você pode dizer, mas irmã, Deus me prometeu me levar a lugares, me fazer coisas que hoje eu estou vivendo de uma maneira que é impossível. Exatamente, para ti é impossível. Para nós, seres humanos, é impossível. Mas se ele te prometeu, acredite, a promessa está de pé, ele é fiel, ele não mente e ele vai cumprir. Amém? Outra coisa que é impossível para Deus: ele não muda. Com Deus não existe mudança. Ele é imutável. Ele não é que nem nós. Hoje
Eu tô pensando de um jeito, amanhã eu já tô pensando de outro, hoje eu faço planos para minha vida, amanhã eu desmancho todos os planos. Então, assim, irmãos, isso significa o quê? Deus não melhora, não piora, porque ele já é perfeito. Ele não é igual nós, que nós temos que melhorar neste ponto, nós temos que melhorar naquele, nós temos que estar sempre olhando para dentro de nós e pedindo que Deus tenha misericórdia para que a gente mude um pouquinho a cada dia, para que a gente melhore. Deus não precisa disso. Olha que maravilha. Deus não mente, Deus não muda. O caráter dele é o mesmo desde quando ele passou a existir. Então, para ele, é isso. A palavra dele, como diz na própria Bíblia, é sim, sim ou não, não. Nós não vamos ver de Deus, talvez, será, não sei. Não, de Deus isso você nunca vai ouvir. E a terceira coisa que é impossível para Deus é negar a si mesmo. Isso ele não nega jamais. A natureza dele foi feita daquela maneira, ele permanece. Muitas pessoas usam, né, uma frase conhecida: Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É isso daqui, ele não nega. Ele sempre vai agir com justiça, amor e fidelidade. Isso significa que ele nunca fará algo que destrua ou vá contra o seu próprio caráter. Então, irmãos, para que nós não vamos ter fé num Deus que não mente, num Deus que não muda, num Deus que não nega quem ele é? Diferente de nós, que mentimos, mudamos e negamos muitas das vezes a nossa fé. Irmão, o que é isso? A verdade. A verdade. Nós não estamos aqui para mentir, nem para dizer que alguém aqui é santo. Que se nós fosse santo, nós já estávamos no céu com Jesus. Eita glória. Né? Nós estamos aqui para dizer, a nossa natureza é falha sim, nós somos seres humanos, nós erramos todos os dias, em pensamento nós pecamos, quem dirá quando abre a boca, porque a boca, misericórdia, né, irmãos? A boca da gente, como diz a língua, é um órgão tão pequeno, mas ele é capaz de botar fogo numa floresta, né? Quem que nunca ouviu essa frase, né? Então, assim, para que a gente entenda, para Deus nada é impossível, por quê? Porque ele é o mesmo. Ele é fiel aos seus princípios. Ele é fiel àquilo que ele fala. Então eu volto a repetir. Eu não sei porque que Deus está tocando nessa tecla, mas eu acredito que tem pessoas aí deste lado que precisam ouvir isso. Pessoas que Deus trouxe hoje nessa live ou que vão assistir depois, que Deus está mandando te dizer: a promessa está de pé, vai acontecer, não desista, não pare na caminhada, porque ele é o mesmo. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque você mudou. Você parou de orar, você parou de buscar, você parou de jejuar, você parou de fazer os propósitos que tu tinha. Glória a Deus. Deus está dizendo que tem uma pessoa aí que fazia propósito de madrugada, levantava oração de madrugada, você parou, você tinha até um quarto secreto. Olha que você vai saber quem você é, e se você tiver coragem de falar aí na live, sou eu, diga, sou eu. Você tinha um quarto secreto com Deus, mas você parou, diz o Senhor. E nessa noite ele está te dizendo: volta a ser quem você era. Irmãos, enquanto nós não voltarmos à essência de quem nós éramos quando nós conhecemos a Jesus, as coisas não vão se tornar possíveis na nossa vida. A gente pode abrir a boca e dizer: eu sirvo um Deus que é poderoso, eu sirvo um Deus que não falha, eu sirvo um Deus que para ele nada é impossível. Eu só falei verdades. Estou falando de Deus. Deus é poderoso. Mas e eu? Que fé eu estou mostrando perante a Deus para que ele opere na minha vida? Vai falando aí se você tem coragem. Ai, eu até me perdi aqui. Mas nós falando da grandeza de Deus, eu passei a acreditar nos desenhos bíblicos que passava na Record, se eu não me engano, né? Que abria o mar para as pessoas passarem. Imagina, se até o mar obedeceu
um comando de se dividir, a terra sequinha, para todo mundo passar, todo mundo, e só fechou quando o Senhor ordenou. Imagina o que ele não pode fazer na nossa vida. Às vezes para nós ali um probleminha de, meu Deus, eu não sei como que eu vou resolver isso, e a gente esquece que o mesmo Deus que abriu o mar vai resolver aquele problema pra gente. Aleluia. No tempo certo dele. Ele não muda. Exatamente. É que nem diz a palavra, né? Que tu citou, que ele vai ser sempre o mesmo. E se a gente for ler e estudar, vai ser citado em vários livros, vários capítulos, que ele não muda. Então, se ele não muda, por que é que a gente ainda duvida, né? Exatamente. Por que a gente ainda diz, ai, não vai dar certo, porque, ai, não confio, ai, não consigo acreditar. Se a gente diz que tem fé, a gente precisa exercer, trabalhar nela. Porque nós temos a certeza de que ele não vai mudar, que ele não muda, que... Então, descansa, né? Vamos descansar o coração. Exatamente. Vamos entregar ali nas mãos de Deus, confiar, e que nem estava falando. Se ele falou da promessa, ele vai cumprir. Acalma o coração ansioso aí. A gente sabe que nos nossos dias atuais a ansiedade ela é um mal generalizado. A gente só escuta as pessoas falar: eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Crianças estão sofrendo com ansiedade, né? E até tomando medicações por conta disso. Só que Deus estava no barco. Quando aqueles discípulos se apavoraram, Deus estava dormindo. E o barco balançava e as ondas atacavam o barco e eles começaram a gritar. Aí mostra a ansiedade que nós, seres humanos mortais, temos. Porque se eu estou num barco, começa uma tempestade, a tendência, obviamente, é eu vou morrer. O meu barco vai virar. Só que Deus estava lá dormindo. E quando ele acorda, o que ele disse, né? Homens de pequena fé. E ele deu uma ordem ao mar e o mar parou. E a tempestade acabou. Sempre quando tem uma tempestade acontecendo na tua vida, e todos nós passamos por elas, né, irmã? A gente não tá livre só porque um dia a gente escolheu caminhar com Jesus. Pelo contrário, ele não disse que nós teríamos uma vida mansa. Sim. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições. Ponto. Né? Então, assim, as nossas aflições, as nossas tempestades, os nossos desertos, os nossos vales, seja o nome que você queira dar para a tua necessidade ou para o teu problema, ela vai vir. Só que se nós lembrarmos que o nosso comandante é Jesus, a gente começa a descansar. E uma palavra que há tempos atrás eu lia, e aí tá, que muitas vezes as pessoas dizem, né, irmã, eu não entendo a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Leia de novo. Sim. Ah, mas eu li 2. Leia de novo até você entender. A Bíblia, irmãos, ela não tem mistério. Ela é clara nas suas palavras. Eu sou uma pessoa assim que se eu não entendo, tanto falando no geral de Bíblia, de um livro, seja qualquer coisa, eu não entendi aquela palavra, eu vou lá, antigamente era o dicionário, né? Hoje em dia não existe mais dicionário, eu vou lá no Google, vou procurar, o que aquela palavra tá querendo me dizer? Qual que é o contexto? A Bíblia não é diferente. Se tu pegou a Bíblia, tu tá lendo, tu não entendeu, põe lá no Google. O Google tá aí para tantas coisas boas, existe muita coisa ruim na internet, mas essa coisa é uma coisa muito boa, uma ferramenta, coloca lá a palavrinha, para você entender o que Deus está querendo te dizer. E uma passagem que eu li, eu não conseguia entender, era quando Deus dizia assim, né, que Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Meu Deus, o que é isso? Paz que excede todo entendimento. E eu lia, e eu relia, e eu tentava trazer isso para minha vida, até, irmãos, que num momento muito difícil da minha vida, como a gente passa, né, por aí, era para me estar atribulado, era para me estar, sei lá, fazendo o quê? Arrancando os cabelos, como as pessoas dizem por aí. E numa certa noite eu me lembro que eu deitei, orei, eu dormi. Eu dormi muito bem mesmo. E no outro dia eu acordei assim como se eu tivesse num mar de rosas.
Mas a minha vida não estava no mar de rosas. Eu estava passando por um momento muito delicado da minha vida. Era aí que Deus estava querendo entender. A paz que excede todo o entendimento. Nos meus olhos, nos olhos de quem estava ao meu redor e sabia o que eu estava passando, era para mim estar desesperada. Mas por que eu não estava? Porque Deus me deu a paz de saber, eu tô no barco. Glória a Deus. Acalma o teu coração, porque eu tô no comando. Olha aí Deus dizendo para alguém nessa noite, acalma o teu coração. Não importa a tempestade que você está passando, você pode dizer, irmã, tu não tem ideia do que eu tô passando, não tem mesmo, e tu não precisa me contar. Deus sabe de tudo, e Ele tá dizendo para ti nessa noite, eu quero te dar a paz que excede todo o entendimento. E daí você vai se perceber no meio da tempestade, todo mundo enlouquecido, gritando, e você pleno. Por quê? Porque Deus está no comando. Tu sabe que depois da tempestade vem a bonança. E ela chega. E quando ela chega, daí ainda mais você tem a certeza que Deus é todo poderoso e para Ele nada é impossível. Irmãos, quando a gente entender a ter dependência no Senhor, as coisas mudam na nossa vida. Sabe por quê? Irmã, antigamente acontecia alguma coisa, eu queria resolver. Eu queria ir lá e fazer, e acontecer. E Deus deixa. Lembra que Deus nos dá um livre-arbítrio? Você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto eu tentava resolver com a minha mão, enquanto eu discutia, enquanto eu enfrentava, só piorava a situação. Quando eu aprendi a ser dependente, o que é ser dependente? O circo tá pegando fogo, as coisas estão caindo, mas eu digo, tá na mão de Deus. Deus vai resolver, mas não é falar da boca para fora, não. Não. Não adianta você dizer, eu confio em Deus, tá na mão de Deus, para Deus nada é impossível. Tem gente que a gente escuta, né? Eu entreguei para Deus. Virou as costas, tá lá discutindo, batendo boca, tocando o dedo no nariz dos outros. Irmãos, a gente tem que ter sabedoria e entender, se eu deixei na mão de Deus, Ele resolve. Ele vai fazer por você. Ele diz, nessa peleja não tereis que pelejar. O que Ele está querendo dizer? Aquietai o vosso coração e sabei que eu sou Deus. E se Ele é Deus, se tu tem fé no Deus do impossível, pronto. Você entende que tu pode estar no meio da tempestade, mas se Deus está no barco, você está na paz. Glória a Deus. Até Romanos 5 fala muito sobre, né? Que fala sobre a fé, e aí no verso 4 ou 5 diz que a tribulação traz a perseverança. Então, às vezes a gente pode não entender a tempestade que a gente está vivendo no dia de hoje, mas com certeza no dia de amanhã vai ser o nosso testemunho. Exato. Vai ser pra gente ficar mais forte, vai ser pra gente ter um aprendizado. Porque às vezes a gente tá numa tempestade, tudo bem, passou a tempestade, recebemos a bênção, e aí lá na frente, alguém próximo vai passar pela mesma tempestade e a gente vai saber como ajudar, como aconselhar, enfim. E então, para tudo existe um propósito. Exato. E principalmente quando é problema, dificuldade, aí sim Deus quer tirar algo da gente. É como a gente sempre fala aqui, e a gente costuma muito falar no círculo de oração, né? Sim. Nas quartas-feiras, porque às vezes a gente precisa de um abraço e Deus manda você abraçar. Tu precisa de uma palavra de conforto e Deus manda você falar. E isso já aconteceu muito comigo, e um dia eu ainda pensei, né, porque nós estávamos num culto de domingo, né, não sei se eu já comentei isso com alguém, mas nós estávamos lá louvando, e a irmã Márcia disse assim, irmãs, saiam e abracem, tem pessoas que precisam ser abraçadas hoje, né? Ela deu um comando direcionado por Deus. E eu pensei ali comigo, eu não vou, porque quem precisa ser abraçado hoje sou eu. Eu e Deus, Sim. né? E continuei cantando lá, como se nada fosse. Daqui a pouco ela disse, irmã Catiana, vai lá e abraça aquela irmã.
Eu tenho certeza que foi Deus direcionando a vida dela. E eu pensei assim, mas Deus, Já acabei de eu falar abraçar, eu acabei de falar que eu preciso de um abraço, o senhor tá mandando eu abraçar, mas amém, a gente obedece. Fui lá, abracei, e aí eu entendi. Irmãos, no nosso processo, no nosso tempo de cura, vamos dizer assim, Deus, como a irmã falou, tem um propósito. E aí Deus vai te fazer entender o quê? Na área que tu mais tiver problema, na área que tu mais for atacada, na área que mais se levantar a tempestade, pode ter certeza que é nessa área que Deus vai te usar. Porque você vai ter propriedade para quando chegar alguém na tua frente e estiver passando pelo mesmo que tu passou, sim, e estiver falando e vai passar um filme na tua cabeça de tudo que tu passou e de tudo que Deus fez, aí tu vai ter propósito para orar por aquela pessoa e a convicção de fé. Eu passei e eu venci. Você também vai vencer. Glória a Deus. É assim, nós precisamos entender os processos de Deus na nossa vida, né? O porquê que Deus, a gente sempre questiona, por que comigo? Por que eu? Por que eu de novo? Né? E eu era uma pessoa que eu questionava muito a Deus o porquê. Acho que Deus até cansava de tanto ouvir os meus porquês. Só que quando eu entendi, irmãos, nós não precisamos entender. A gente só precisa aceitar. Sim. E ele vai te mostrando no meio do processo o que ele quer te ensinar através disso. É lindo. Quando tu consegue entender, vem a dificuldade, você já começa a sorrir. Ah, como assim? Vou sorrir na dificuldade? Sim, irmãos. A gente tem que chegar ao ponto de se levantou uma luta, dar glória a Deus. Por que eu dou glória a Deus na luta? Porque eu sei que se essa luta vem, é porque a minha vitória vai ser maior do que a minha luta. De Jesus. Aleluia. E como lidar com a espera? Aí é um grande problema, né, irmã? Agora estamos falando a espera. Quem gosta de esperar? Eu acredito que ninguém. Eu não vou levantar a mão, né? Eu acredito que ninguém, as pessoas hoje em dia são muito imediatistas. Nós vivemos num mundo imediatista. Ainda essa semana, eu conversando, na semana passada lá no meu trabalho, né, que eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de ir em loja, experimentar roupa e descer os armários, que tem gente que fica, né, uma tarde inteira. Eu nunca fui assim. Né? Eu sempre fui, vou comprar uma calça, eu quero aquele modelo de calça, meu número é tal, serviu, deu, tô indo embora. Eu nunca fui uma pessoa de ficar enrolando muito. E hoje, com o advento da internet, então a gente nem precisa sair de casa pra comprar. Que maravilha, tu compra sentado no sofá, passa uns diazinhos, toca a buzina, tá chegando a encomenda pra ti. Isso pra mim, que sou uma pessoa que não gosto de estar escolhendo, de estar em lugares assim, cheios, é uma maravilha. Porém, também nos deixa mal acostumados. Porque num clique, você fez uma compra. Você não fez esforço nenhum. Você acha que daí tudo é fácil. Tudo cai do céu. Tudo acontece num piscar de olhos. E com Deus, não é assim. Se Deus quiser, Ele faz, realmente. Num piscar de olhos, Ele muda a nossa vida e tá tudo certo. Só que com Deus não é da nossa maneira. E se Ele sabe que você é uma pessoinha que não sabe esperar, que tem pressa de tudo, se prepara. Porque é aí que Ele vai te colocar sentado e você vai ter que esperar. Sabe por quê, irmãos? A gente sabe que Deus nos conhece melhor do que ninguém. Ele nos criou. Ele sabe quem você é, da maneira que você pensa, como você age lá no secreto. Eu finjo muito bem. Eu finjo na frente dos meus colegas de trabalho, eu finjo na frente dos meus familiares, eu finjo na frente do meu pastor. Amém. De Deus ninguém finge. Para Ele ninguém esconde nada. Então, se Ele sabe que você é uma pessoa que quer tudo para ontem, deve ser aí. Ó, Deus trazendo resposta pra gente, que tá perguntando por que ainda não aconteceu? Porque você é apressado. Enquanto você não aprender a esperar, crendo e descansar, você não vai receber.
Ô, glória! Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar de cumprir. Nós acabamos de falar que Ele não mente, Ele não muda, a promessa é real e é verdadeira. Mas no meio do processo da promessa, você começou a ficar apressadinho. Aí começa a fazer coisa errada, aí começa a falar o que não pode, aí começa a misturar as coisas. Deus tá olhando de lá e diz, ah, é assim? Então tá bom. Vai ficar esperando mais um mês. Quando tu tá perto ali, ó, no outro dia tu vai receber a tua bênção. Deus tá ali pra te entregar, tu faz outra bobagem. O que Deus faz? Vai esperar mais um mês. Senta aqui, amiga, vamos respirar isso aí. Eu, se fosse pensar, né, a gente não pode se igualar jamais, né, misericórdia. Mas pensar como Deus olha pra nós, irmãos, e ele vê o ser humano ali, confabulando às vezes ali, né? Ah, porque Deus não me ouve. Ah, porque Deus isso. Ah, porque... Ah, coitado de Deus. Então Deus tá ali, tá? Tu tá assim? A espera é um aprendizado. A espera é no momento que Deus está nos provando e aprovando para receber. Quem aí nunca ouviu alguém falar que se a gente não tiver preparado, Deus não entrega? Por quê? Né? Tem a própria questão, se quando nós descemos as águas, nós deixamos de ser uma velha criatura para ser uma nova criatura, o que Deus diz? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando tudo se faz novo, é porque Deus está querendo dizer, tem que ser coisa nova, bênção de Deus em coisa nova. Se eu tô deixando o meu velho homem, a minha velha mulher, os meus velhos hábitos falarem mais altos, por que Deus vai te dar novidade? Por que Deus vai te entregar coisa nova se tu tá vivendo novamente como tu vivia antes? Se tu tá fazendo coisas que tu fazia antes? Deus tá vendo. Deus vê como você age diante das coisas que dão errado. Deus vê quando você blasfema, às vezes, lá no trabalho, quando as pessoas, né? Infelizmente, irmãos, a gente vive num mundo no qual a gente vai continuar vivendo, tendo contato com o ser humano. Se assim não for, como diz uma conhecida minha, morra. Se você morrer, você não vai ter mais contato com o ser humano. Mas enquanto nós estivermos vivos e estivermos na terra, sim, nós vamos ter contato. E nem todo mundo é cristão. E nem todo mundo conhece a Deus. E nem todo mundo vem para nos ajudar. Tem uns que vêm para atrapalhar mesmo. E a gente tem que saber lidar com esse tipo de pessoa. Então a espera, ela é um momento assim, de preparação. A gente tem que aprender que na espera, enquanto a gente espera a promessa, enquanto a gente espera o milagre, Deus vai acrescentando outras coisas. Para que quando esse milagre chegue, a gente, além de estar preparado, a gente ainda esteja além daquilo que Ele nos prometeu. Sim. É esse o intuito de Deus com a espera. Então, se você não sabe esperar, tá muito ansioso, muito apressado, nessa noite Deus está te dizendo, pisa no freio, para um pouquinho, reflete o que você tem pensado, o que você tem falado, as coisas que têm saído do teu coração, não precisa sair da boca. Tá no nosso coração, passou na nossa mente, Deus já sabe de tudo. Sim. Então vamos prestar atenção. E é que nem diz, se eu não me engano, posso estar errada, vocês me perdoem, mas em Lucas 24, se eu não me engano, diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Não sei exatamente o versículo, mas acho que é por lá. E é que nem tu estava falando, né, que a gente precisa viver um novo. E a renúncia é muito isso, né? Deixar aquilo que não agrada o Senhor, deixar os caminhos ali que a gente, mergulhando na palavra, entende que é errado, a gente crescendo no ministério entende que é errado, então renunciar também faz parte. Faz parte. Do propósito. Então não adianta a gente querer viver o propósito se não tiver a renúncia. A renúncia é a constância, né? Porque às vezes a gente diz, meu Deus, eu preciso ler 30 versículos hoje. Não, às vezes um dia tu vai ler um dia tu vai ler 2, mas precisa ter a constância, né? Exatamente.
Tu quer terminar tuas palavras? É saber, então, né, irmãos, que para que nós venhamos a viver aquilo que o Todo-Poderoso tem para nós, as promessas dele, e saber que o Deus do impossível gere a nossa vida, a gente tem que acreditar naquilo que ele faz na nossa vida. Nesses processos todos que nós falamos aqui, né? Se Deus é o Deus do impossível, nós somos pessoas limitadas enquanto seres humanos. Então, primeiro, nós devemos reconhecer que somos limitados. Segundo, a gente deve saber até onde nós conseguimos ir e até onde nós não podemos mais chegar. Terceiro, quando eu digo que eu sirvo um Deus que é um Deus do impossível, eu entendo que ele pode todas as coisas, mas nem tudo que a gente quer ele vai nos dar, porque é da forma dele, da maneira dele e do jeito dele. Então vai ter coisas que realmente não vai acontecer na nossa vida. Quando a gente fala de uma cura, vai ter pessoas que não vão ser curadas. A gente sabe que essa é uma realidade. Quando a gente fala de um bem material, de uma conquista, vai ter pessoas que no meio do processo vão até se frustrar, mas não vão chegar a alcançar aquilo que sonham. Mas por que, irmã? Deus não é o Deus do impossível? Ele não pode todas as coisas? Sim, como nós falamos aqui. Ele não mente, ele não muda, ele não nega a sua natureza. Mas Deus conhece a nós. Ele conhece que tem certas coisas que, se chegarem na nossa mão, elas podem nos afastar da presença dele. Ele conhece que coisas que às vezes acontecem na nossa vida distanciam o nosso coração dele. Então é essa a noção que nós devemos ter. Deus é o Deus do impossível. Pode tudo, mas Deus não faz tudo o que a gente quer. É isso que nós temos que aprender a reconhecer. Deus é soberano em todas as coisas, porém ele não vai fazer só o que você quer, só o que eu quero. Não, ele vai fazer aquilo que ele sabe que é bom para nós. Quando nós dizemos que entregamos nas mãos de Deus, nós temos que estar preparados para isso. Pode acontecer, como pode não acontecer. E se não acontecer, não é porque Deus mentiu, não é porque Deus mudou, não é porque Deus não tem poder. Se não aconteceu, é porque ele não quis. A vontade dele não foi a mesma nossa. E nós temos que aceitar a vontade dele na nossa vida. Nós não dizemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então nós queremos que a vontade dele, não a nossa, seja feita. Então olha tudo que ele nos ensinou nessa noite através de um versículo só, que nós trouxemos como tema aqui, né? Ele nos ensinou que ele é o mesmo, não mente, não falha, não erra, ele permanece o mesmo. Mas com isso ele está querendo nos ensinar que nós temos que ter a dependência nele, nós temos que nos apegar ao nosso alvo principal, que é a nossa salvação, e não deixar que coisas terrenas dominem a nossa vida e nem sejam o nosso guia enquanto nós estivermos aqui na terra. Para que o Deus do impossível haja nas nossas vidas, nós temos que ter a certeza que a nossa vontade está alinhada com a dele, porque senão nada acontece. Amém? Amém. Eu li um versículo hoje que dizia, não vou saber dizer onde e qual, mas que era de uma pessoa pedindo para Deus ensiná-la a viver a vontade de Deus, acima da vontade dela. Se eu não me engano, era Salomão. Eu acho que era, assim. Tem recadinhos? Tem. O primeiro, até perdi alguns, mas o primeiro recado que eu anotei aqui foi: a missionária Beth colocou: o dia do batismo delas foi um dia que aqui na cidade aconteceu coisas horríveis.
E realmente aconteceu mesmo. Verdade. E o momento em que estava sendo falado que existia pessoas na live, que Deus estava falando sobre o quarto secreto, teve duas irmãs que comentaram. A irmã Milady colocou: sim, eu tenho um quarto secreto com Deus mesmo. Deus tem chamado, me despertado para esse quarto secreto de novo. Aleluia. Glória a Deus. E a irmã Luciane colocou: glória a Deus, eu recebo, irmã, verdade. Bem isso, faz tempo que Deus tem falado para mim voltar a ser quem eu era em sua presença. Amém. Olha aí, né? Deus não mente, não falha, né? Sim. O que Ele quer de nós é posicionamento, né, irmãos? Às vezes a gente deixa de se posicionar e acha que quem deixa de operar é Deus, né? E vou falar uma coisa. Às vezes eu me questiono muito sobre os nossos episódios, né? Que eu sempre digo, meu Deus, que seja a tua vontade, que seja o teu querer, teu tema, teus convidados. E não o meu querer, minha vontade. E aí, agora a gente tava falando, as irmãs receberam as respostas e eu também recebi a minha, que mesmo que às vezes eu pense, não, mas acho que é de mim. Não é de mim, porque eu oro, eu digo, Deus, que seja a tua vontade, que seja o teu querer. Porque o nosso propósito é realmente levar a palavra de Deus para que vidas sejam alcançadas. E é o que está acontecendo, vem acontecendo aí nesses últimos episódios. Deus confirmando, né? Se não fosse da vontade dele, nós nem estaríamos aqui, Sim. né? Eu me lembro que eu participei do primeiro episódio, que nem era podcast ainda, né, irmã? Numa live que foi feita no Setembro Amarelo, mais voltado, né, para essa área da saúde. Mas como tudo, Deus sempre, né, falando, Deus operando nas vidas, porque não existe, né, nada sem a vontade de Deus. E depois Deus fez nascer esse projeto, Sim. né, no qual eu acredito sim, é da vontade dele. Que aquilo que não é de Deus não permanece. Primeiro ponto é esse daí. Sim. E segundo ponto, se tem oração, se tem busca, tem resposta. E a resposta é Deus operando nas vidas que estão vendo hoje, nas vidas que ainda vão assistir, Glória porque, a Deus. né, fica gravado e a gente vê depois de tempos e a gente recebe igual, porque Deus fala com as vidas no momento certo. Sim. Então vai ter vidas que hoje não estão assistindo ao vivo, mas que amanhã, semana que vem, mês que vem vai assistir Sim. essa live e vai dizer, meu Deus, eu tava precisando dessa palavra, mas é de no tempo Jesus. dele. Glória a Deus por isso. Nós temos junto conosco a missionária Karine, a irmã Evelice, a irmã Maria Eliette, a irmã Ângela Heck, o Rubens, a missionária Beth, a Eixla, o Luan. A Érica nos pediu oração pela família dela e pela Alexia. Amém, vamos estar Vamos orando. A Milka, a irmã Milady, a irmã Elisandra Pereira, o pastor de Lamar, a irmã Suzana, o pastor Pedro, a irmã Eixla, a Ashley, o irmão Vanderlei de São Francisco de Assis, Amém. Glória a Deus. a Maiara, o pastor Luiz, a irmã Luciane e o irmão Ademir, o pastor José, a Bruna, a missionária Márcia, a irmã Elizabeth Martins Brito, que ela deu paz ao Senhor e irmãs, Amém, paz do Paz do Senhor. Senhor. e a irmã Patrícia Braga. E a irmã Luciane mandou mensagem agora pedindo oração pelos familiares que perderam seus filhos numa tragédia na cidade de Esmeralda, e para o rapaz que está na UTI em Caxias. Amém, vamos orar. Glória a Deus. Tem mais algo para acrescentar? Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando, né? E como nós falamos no início, passe essa live para alguém que tu conhece, né? Multiplique na vida das pessoas aquilo que Deus está fazendo na nossa vida dia a dia, né? E eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede, né, irmãos? A gente sabe que infelizmente os dias são maus, o mundo, né, como diz na própria palavra, jaz no maligno,
E falando agora, né, como a irmã pediu a oração, né, a gente fica sabendo dessas notícias tristes, né, que aconteceu no dia de ontem, esse acidente, e infelizmente a gente sabe que é o inimigo, né, irmãos? O inimigo tá furioso, ele tá cercando de todos os lados, ele está buscando as almas e ele está principalmente em busca dos jovens, porque os jovens é o futuro, né? As nossas crianças, os nossos jovens são o futuro da nossa igreja. E ele não quer que a igreja permaneça, ele não quer que você permaneça, ele não quer que a tua família permaneça, mas hoje eu vim aqui nessa noite como boca de Deus para te dizer: permanece na posição, indiferente daquilo que acontecer na tua vida. Vai ter dias que você vai querer parar, que você vai querer abandonar, vai ter dias que você vai se desesperar, que você vai chorar, vai. E isso nós vamos passar aqui na terra. Chore, grite, clame, né? Eu me lembro agora falando aí da irmã Patrícia, que está nos acompanhando, que ela falou muitas das vezes no grupo de jovens, quando a gente era liderado por ela, ela falava que tinha diferença, né, de orar para clamar, né? E eu nunca me esqueço dessa passagem que ela trouxe várias vezes para nós. Quando a gente ora, a gente faz uma intercessão, mas quando a gente clama, é como a nossa alma estivesse gritando, suplicando por Deus. É nos momentos difíceis que a gente clama. É nos momentos difíceis que a gente grita. Às vezes a gente não tem palavra, então o que a gente faz? A gente chora. Sim. Né? Mas como nós estamos aqui nessa noite para te dizer, Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Né? Lá, uma passagem que eu gosto muito, irmã, e Deus me traz ao coração agora, lá em Isaías 43, quando ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E quem pode livrar das minhas mãos? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém, irmãos. Ninguém impede. O inimigo se levanta, o diabo se levanta, o inferno se levanta, mas ele vai ter que cair. E nessa noite, no nome de Jesus, eu profetizo para a tua vida, eu profetizo para a tua casa, eu profetizo para a tua família: o diabo perdeu. A tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, o teu chamado, o teu ministério, ele é do Senhor. E nessa noite, toda barreira, toda trava de Satanás está sendo destruída no nome de Jesus, porque o Deus do impossível está chegando dentro de lares nessa noite para mostrar que ele é fiel. Ele está chegando nessa noite para lembrar quem você é para ele, que você é especial, que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus, que você é jovem de Deus e que tu não foi chamado para ficar parado. Nós, enquanto seres humanos, nós podemos cansar sim, nós podemos até sentar. Eu tô lembrando agora do que a pregadora Cleusa nos falou no congresso. Nós podemos até sentar para descansar. O que nós não podemos é parar, é desistir. O que nós não podemos é deixar de perseverar. Porque se nós estivermos sentados mais em luta, Deus permanece por nós. Se nós estivermos, irmãos, no chão, deitados, sem força, mas em luta, Deus vai permanecer por nós. Aleluia. Agora nós podemos estar de pé. Se a gente desistir, o céu também para de agir ao nosso favor. Sim. E isso é um segredo que nós temos que aprender. Pare, descanse, mas não deixe o teu projeto, não deixe o teu chamado, não desista da tua família. Deus está me falando aqui, irmã, eu quero parar de falar, mas Deus está falando agir. E eu tenho que falar. Deus está me mostrando que tem vidas hoje que estão aí com o coração doendo. O teu coração está assim apertado, porque tem pessoas da tua família que Deus está dizendo assim: você não aguenta mais. Você tem orado por essa pessoa, você tem buscado por essa pessoa, mas parece que nada acontece. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer o seguinte:
permanece. Ele vai chegar com a resposta da tua oração. Ele vai chegar com a resposta daquilo que tu tem buscado. Só fica na posição, diz o Senhor para ti nessa noite. Não sai da posição, porque se tu sair da posição, o diabo vai ter legalidade para entrar. E sabe o que o diabo quer? Ele quer levar a tua família. Ele quer tirar alguém dos teus para que isso aconteça e venha acontecer a tua queda também. Só que o que tu tem que lembrar, sabe o que, mulher? Deus me mostra que é uma mulher. Deus está te lembrando, mulher, nessa noite. Você foi escolhida para ser pilar. Você foi a primeira que Deus te chamou dentre os teus. E depois de você, muitos já vieram. Só que esses que já vieram, também já saíram da presença. Porque eles não perseveraram. Mas aí você se acha fraca. Você se acha que tu não pode. Mas olha onde você ainda está. Mesmo fraca, mesmo abatida, você permanece na posição. Hoje Deus está entrando na tua vida e Ele está te fortalecendo, diz o Senhor, nessa noite. E com essa força que Ele está te dando, você vai conseguir continuar e vai ver o milagre dele na tua casa, na tua família. E quando isso acontecer, eu quero que você testemunhe para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, irmã. Deus é poderoso e Deus manda eu dizer para você também nessa noite. Este projeto, antes de nascer do teu coração, nasceu no coração dele. E Deus preparou vidas não à toa para estarem do teu lado, porque essas vidas têm a mesma visão que você. Você que está em casa, você não vê, mas tem pessoas atrás das câmeras. Tem pessoas fazendo coisas aí que a gente nem imagina, né, irmã? Não é só quem está na frente aqui. Mas Deus levantou essas vidas porque Ele tem um propósito. Sabe quando Deus diz assim, ó, a tua voz vai chegar aonde você não imagina? Você imaginou você estar dentro do lar das pessoas e a tua voz está chegando lá? Talvez você não imaginou. Talvez você pense, mas Deus não me chamou para pregar? Deus não me chamou. Irmã, pregar não é só estar num púlpito com o microfone na mão. Existem vários púlpitos que Deus nos dá. E Deus nos dá o púlpito da internet, Deus nos dá o púlpito de estar na rua, Deus nos dá o púlpito de estar dentro dos presídios, nos hospitais. Essa é a obra que Deus tem para a tua vida. Então Deus está te dizendo nessa noite, por mais que às vezes você pense, é de mim, eu vou falar, eu não vou falar, permaneça da forma como tu está, diz o Senhor, que Ele vai continuar operando através da tua vida. Amém? Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Antes, tem mais... Temos mais um pedido de oração. A irmã Márcia pediu oração pela irmã Débora, que ela não está muito bem. Maiara Silva, paz do Senhor. Que Deus continue abençoando grandemente esta obra. Amém. Amém. A irmã Milka colocou: uma bênção, minha grande amiga, que continue te usando e sendo luz por onde passa. Amém. Um beijo. Hoje ela disse que ia assistir, tá assistindo mesmo. Deus abençoe a vida dela também. O pastor pediu oração pela juventude, que tem uma promessa em nome de Jesus e vão vencer. Amém. Amém. Glória a Deus. E o pastor José colocou: glória a Deus. Tá em concordância com Deus, tá na benção. Antes de nós encerrarmos, vamos aos nossos recados. A gente já quer agradecer aí a participação de vocês, a interação de vocês e cremos que essa palavra falou aí no coração de vocês, que venha a ser resposta de Deus para sua vida. Se você sentiu no coração de nos fazer uma visita, nossos endereços, tá bom? Hoje eu achei meu papelzinho, porque na última eu falei o endereço errado. Que vergonha. Nossa sede: Rua Oswaldo Constanzi, 65, no bairro Vitória. Quarta-feira, às 8 horas, tem culto de oração. Sexta-feira, às 8 horas, culto de libertação. E domingo, às 7, culto da família. No bairro Barcelos, Senador Raul Pila, 292, tem cultos terças e quintas, às 8. Lá em Esmeralda, se você não é daqui, nos assiste de lá, que nem a irmã Luciane,
Rua Bilardo Pinto de Lima, 523, no bairro Goulart. Eu já falei certo. Cultos tem terça às 7h30, quinta e sábado às 7h. Já nos segue aí nas nossas redes sociais para não perder nada, para ficar dentro das nossas programações. Já queremos agradecer a irmã Preta que novamente topou o nosso convite. Amém. E pode fazer essa última oração para nós, por favor? Amém. Antes, o pastor Lamar havia colocado em que domingo agora será direção dos varões e terá o pregador Mateus. Pastor Mateus. Isso. Ele tinha colocado aqui e eu não tinha. Agora no domingo às 7h, Pastor Mateus. Se não Amém. me engano, de Esmeralda, né? Que ele é. Parece que é. Você é nosso convidado. Então, irmãos, para finalizar aí a nossa live, né? Você que nos acompanhou até agora, eu penso que desde o início Deus já estava presente, permanece presente, falou os nossos corações através da palavra dele, Sim. né? Então agora vamos entrar neste momento de oração. Eu peço que você aí na sua casa, onde você estiver, feche os teus olhos, né? E fique nesse mesmo espírito conosco, porque eu sei que Deus vai responder, né? E como nós falamos aqui, depois até nas próximas lives, Sim. né, irmã? Conte o teu testemunho, diga, ó, lá naquela live, daquele Sim. dia, né, eu recebi a resposta, eu recebi aquilo que eu busquei, porque Deus é fiel. Sim. Amém? Oramos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esses instantes, Senhor, em que estivemos aqui, reunidos falando da Tua palavra, Senhor, aonde, Senhor, meu Deus e meu Pai, com toda certeza, nós sabemos que Tu manifestou da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, entrando nos lares, trabalhando na vida, na casa, no coração de cada um dos Teus filhos. Agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita agora, Senhor amado, o coração deste homem, desta mulher, dessas vidas, Senhor, meu Deus e meu Pai, que estão pedindo orações especiais, Senhor, para um ente querido, para aqueles que estão necessitando de um toque urgente das Tuas mãos. Oh, meu Deus e meu Pai, envia os Teus anjos agora dentro desta casa. Espírito Santo de Deus, visita agora os sonhos, os projetos, visita agora essas vidas, Senhor, meu Deus e meu Pai, que estão sendo fortalecidas. Renova, Paizinho amado, o coração dessa mulher, renova o coração deste homem, deste jovem, desta jovem. Oh, Paizinho amado, nós oramos agora, Senhor, pela vida e pela família da irmã Érica, Senhor, em especial a vida da nossa irmã Alexia. Toca agora naquele coração, na mente, na alma, na vida dela agora, trazendo livramento, renovo, transformação, vitória. Entra naquela casa agora com libertação no nome do Senhor Jesus. Alcança a vida da irmã Débora agora, Paizinho querido, com livramento agora de toda enfermidade. Toca do alto da cabeça, a planta dos pés neste momento. Espírito Santo de Deus, visita a tua filha com cura, meu Deus, e milagre. Oh, Jesus amado, nós oramos, Senhor, pelo povo ali de Esmeralda, por essas famílias enlutadas, Senhor, que estão passando por este momento delicado, que tiveram a perda destes entes queridos. Conforta, Deus, Tu és o nosso Consolador. Espírito Santo, só Tu tens o conforto que essas vidas precisam, e toca na vida daquele jovem que está lá naquele leito de UTI agora, meu Deus, ele que saiu vivo deste acidente, mas está, Senhor, meu Deus e meu Pai, agora naqueles aparelhos. Toca agora na vida dele, Paizinho, toca com libertação, com milagre, na vida dos médicos, dos enfermeiros, e avisa, Senhor, meu Deus e meu Pai, com Teu poder, Senhor, meu Deus, bradando naquela casa, naquela família. Oh, Jesus amado, o ministério lá do bairro Barcelos, aquelas vidas, Senhor, lá que estão em direção, Senhor, meu Deus e meu Pai, daquele trabalho, continua abençoando. Oramos, Senhor,
Senhor, meu Deus e meu Pai, pela nossa igreja sede também, a vida do nosso pastor, da sua família, oh, Paizinho querido, Paizinho amado, tocando, meu Deus e meu Pai, a vida da juventude, esse, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tem sido perseguidos, que tem sido, Senhor, meu Deus e meu Pai, travado uma batalha, mas nós cremos no poder do teu nome, que tu és fiel. Entra agora na vida desses jovens, trazendo libertação, trazendo fome e sede de ti, da tua palavra, trazendo de novo, meu Deus, um despertar na vida dos teus filhos. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, toca agora, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa vida que está se sentindo fraca, que está tendo, Senhor, meu Deus, crises depressivas, ansiedade, medo, síndrome do pânico. Agora eu te repreendo no nome do Senhor Jesus. Você que queria paralisar essa vida, espírito maligno que queria trabalhar neste casamento, nessa família, eu te repreendo agora no nome do Senhor Jesus. Toca agora, Paizinho, toca na vida das nossas crianças, toca agora, Senhor, meu Deus e meu Pai, na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, Senhor, aonde eles estiverem agora, toca com o teu poder, toca com a tua graça, com o teu espírito de vida, Senhor, sopra, meu Deus, um novo fôlego de vida, porque nós vivemos dias maus, mas sabemos que aquele que está na dependência do teu nome será surpreendido, Senhor. Então chega com novidade na vida dos teus filhos, chega com resposta, chega com milagre, chega, meu Deus, aonde nós não podemos ir, mas a tua mão é poderosa e tu és o Deus que opera o impossível, e nós cremos e clamamos a ti nessa hora, certos da vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém. Sejam abençoados da parte do Senhor nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada aí pela sua audiência. Nos vemos segunda que vem. Deus abençoe. Eita, glória. Posso respirar?